paz do Senhor, professores e professoras da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Osiel Lourenço e nós estamos aqui em mais uma videoaula. Nós já chegamos na nossa 8ª lição, como passa rápido, não é? A nossa lição de número 8, que diz: vale a pena ser bom. Talvez você me perguntando por que eu trouxe essa imagem, eu achei tão interessante aqui, né? Um animal aqui, um cãozinho, né, fazendo aqui uma ação aqui de bondade, né, dando essa água para essa garotinha aqui. Olha que cena bonita, né? Quem gosta de animal aí, né, vai gostar dessa fotografia aqui, né? E nós vamos tratar hoje a respeito disso, de ser bom, de bondade, né? E o texto vai dizer: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. E nós temos 3 grandes objetivos, professores, com a nossa aula, que é mostrar o que é ser bondoso. 2, explicar que, como os filhos de Deus, devemos seguir o exemplo de Jesus. 3, destacar que tanto os bons como os maus colherão o fruto de suas ações. E na sua aula, professor e professora, você já pode começar fazendo a pergunta para eles assim: o que é ser bom? Quais são as características de uma pessoa que é boa? E você já vai conversando com eles, dizendo que ser bom não é ser bobo, né? A gente vive numa sociedade, numa cultura, que às vezes não, né? Ser bom vai ser passado para trás, vai ser enganado. Você precisa então dizer para o seu aluno que não, né? Que o ser bom é um princípio também da Bíblia Sagrada, como nós veremos, e isso é que está dizendo na lição que nós vamos estudar aqui hoje. E diante dessa lição, algumas questões vão surgir. Por exemplo, a questão da maldade. Por que há tanta maldade, há tanta perversidade no mundo? Não é? Inclusive até muitos alunos, muitas pessoas se perguntam assim, mas como pode, né, Deus sendo bom, existir tanta maldade no mundo, tanta destruição? É claro que você não precisa assim dar um quadro muito pessimista durante a sua aula, mas você vai levá-los a pensar e a refletir que realmente nós vivemos num mundo marcado pela violência, marcado por uma série de questões que acontecem no nosso mundo, que acontecem no nosso tempo, né? São desastres naturais, né? Terremotos, e quantas pessoas que são boas perdem a sua vida, morrem. Quantas pessoas que são boas, né? Daí a pouco descobrem uma doença, um câncer. Então a gente pode se perguntar, o seu aluno vai se perguntar, mas como assim, né? A lição diz que nós devemos ser bons e que Deus também é bom. Mas por que há tanta maldade no mundo? Por que há tanta violência? Por que há tanta perversidade? Aonde está a origem disso tudo? Bem, Deus, na sua essência, Ele é bom. Deus é bom. E tudo que Deus criou, lá em Gênesis diz isso, é também bom. Mas alguém pode perguntar assim: mas professor, professora, se Deus é bom, então por que quem criou Satanás? Quem criou o diabo? Então por que Deus fez Lúcifer, que era um anjo, e ele se tornou um diabo, né? Ele se tornou Satanás? Então, será que por que isso acontece, né? Ou mesmo lá no Jardim do Éden, Deus não criou o homem, né, e a mulher? Então por que esses deixaram o seu coração serem dominados pela maldade, pelo pecado, e acabaram fazendo uma transgressão a Deus, né? Então quem criou então isso? Será que foi Deus? Você vai dizer absolutamente não. Deus criou os seres moralmente bons. Isso inclui os anjos também, e assim como também Adão e Eva. Mas por que eles pecaram? Por que eles escolheram o caminho da maldade? É exatamente essa palavra, eles escolheram. Deus criou, né? Deus fez a sua criatura, os anjos, os homens, moralmente bons, mas esses, como tinham livre-arbítrio, eles escolheram fazer o mal, eles escolheram trilhar um caminho que não era bom. E hoje também não é diferente. Deus nos criou, né? E nós é que escolhemos, né, se nós vamos trilhar o caminho da bondade ou o caminho da
maldade. Nós temos livre-arbítrio. Ah, mas professor, então quer dizer, se eu quiser, eu posso pela minha própria força, pela minha própria capacidade sempre ser uma pessoa boa? A resposta é não. Lembra lá, se você pode ler com seus alunos, lá em Romanos, no capítulo 7, que Paulo diz assim, olha, o bem que eu quero fazer, isso não eu faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Miserável homem que sou. Ou seja, Paulo está num conflito, num paradoxo, porque ele quer fazer o bem, mas não consegue sempre fazer o bem. Então, por que isso acontece? Né? Isso acontece por quê? Porque nós temos hoje a natureza pecaminosa. E eu não posso, pela minha própria força e só pela minha própria boa vontade, querer ser uma pessoa boa. Nós precisamos da ação do Espírito Santo para que nós sejamos pessoas boas, assim como diz aqui o livro de Provérbios. Então, nesse primeiro momento, já na introdução, você então vai discutir com seus alunos essa importante questão, né, bíblica, teológica e filosófica a respeito da origem do mal, né? Aonde nasce o mal. Então você vai dizer para ele que Deus é bom, Deus jamais criaria o mal, mas o mal ele surge a partir da escolha dos seres humanos, a partir da escolha que cada um faz. Tá? Então, gaste tempo com o seu aluno com isso aqui. E você pode até também, né, aproveitar lá o quadro e lá, né, escrever algumas coisas, lá, escrever nomes, melhor dizendo, de personagens bíblicos que foram bons. E nós temos uma série deles, né? Aí José, Daniel, né? E escreva esses nomes no quadro, assim, e pergunte para eles quais as características que esses personagens bíblicos têm, né? Que remetem que eles foram personagens bons também, tá? E o primeiro tópico da nossa lição vai falar assim, ó, ande com o bondoso e será com ele. Olha que importante, né? A gente vive assim em um contexto, né, social, histórico, onde nós estamos rodeados por pessoas que nem sempre são pessoas boas, são pessoas más, perversas. E às vezes essas pessoas más e perversas, elas vão querer também que a gente, né, faça parte daquele grupinho lá para fazer também a maldade, para fazer aquilo que não é bom. Então, nesse primeiro tópico, a gente tem que discutir com o nosso aluno, com a nossa aluna, que nós não podemos compactuar com aqueles que fazem a maldade, de maneira nenhuma. Por exemplo, né, muitos dos alunos, dos juvenis, dos adolescentes, né, às vezes eles estão lá na escola, lá na sala de aula e tudo, e sempre vão ter, né, aqueles alunos assim, que são mais, sabe, que são mais maldosos, que são mais violentos, né? E que vão querer fazer bullying com outro colega, né? Colocar os coleguinhas em situações difíceis e assim. Então você pode aplicar isso até a esses problemas modernos que a gente vive, né? De bullying, de cyberbullying, né? De fazer coisas maldosas com os outros assim. Então, é importante já nesse primeiro tópico que você levar o seu aluno a refletir de que ele não pode compactuar com o mal. Porque a partir do momento em que ele compactua com o mal, ele também está sendo uma pessoa maldosa, ele também está fazendo algo que não agrada a Deus, assim. Mesmo que ele seja uma pessoa boa, uma pessoa justa, mas a partir do momento em que ele compactua com o mal, ele também está fazendo a maldade também. Então, não compactuar com o mal nesse primeiro tópico é importante. No segundo tópico, olha que coisa interessante, que diz, seja como o mestre, seja bondoso. Ou seja, que exemplo maior nós temos de Jesus, né, de uma pessoa que foi boa, que foi bondosa, né? Assim, talvez o ato que retrata assim de maneira tão grandiosa o quanto ele foi bom, foi ele ter dado a sua própria vida para morrer por nós. Então, Cristo é o nosso maior exemplo de bondade. E a lição traz aqui pelo menos 3 características que Jesus tinha a respeito da bondade e que nós também devemos seguir também esses exemplos que Jesus tinha aqui. São 3. O primeiro diz o seguinte, olha,
Jesus se relacionava com as pessoas, independente da sua posição social. Jesus não escolhia para andar com ele apenas aquelas pessoas que tinham poder, que tinham riqueza, que tinham fama. Não, Jesus estava também com aquelas pessoas que não tinham nada, pessoas que tinham uma posição social na sociedade baixa, que ninguém ligava para ela. Ou seja, Jesus tratava todas as pessoas de maneira igualitária. Ele não fazia acepção de pessoas, né? Ele tratava as pessoas com muito respeito. Então, a primeira característica que nós devemos imitar de Jesus para sermos uma pessoa boa é nós também tratarmos todas as pessoas de maneira igualitária, assim como Jesus fazia. Segundo tópico, segundo ponto aí, diz que Jesus era manso e humilde de coração. O que é ser manso e humilde de coração? Bem, a mansidão, aqui, de acordo com a Bíblia Sagrada, o que é? É aquela capacidade, é aquela característica que nós temos de mesmo quando alguém está nos maltratando, assim, de forma verbal, né, a gente consegue se manter firme, mesmo diante daqueles que nos maltratam. Então, se manter firme. Quantas vezes alguém faz uma coisa contra a gente e nós somos assim tentados a ir lá, tirar satisfação, você me disse isso contra mim, e a gente quer lá, a gente quer brigar, mas essa é uma característica que também está relacionada com a bondade, que é a mansidão, que é a maneira como nós reagimos com aqueles que nos maltratam. Mas eu quero reconhecer que isso não é nada fácil, não é verdade? Não é fácil quando alguém está lá falando contra a gente, tal, nos caluniando, nos injuriando. A nossa vontade enquanto ser humano é ir lá, é de reclamar, é de tirar satisfação, mas não, é ser manso, é reagir de maneira sábia com aqueles que às vezes nos maltratam. E terceira característica da bondade, a partir do exemplo de Jesus, vai dizer que Jesus demonstrava compaixão diante das necessidades das pessoas. Compaixão. Olha, professora, que palavra maravilhosa, compaixão. E você pode até perguntar para o seu aluno, o que é compaixão? O que é compaixão? Deixa eles falarem, né? Professor, compaixão é isso, né? Mas o que você vai dizer para eles a respeito da compaixão? Compaixão não é apenas um sentimento. Eu sinto uma compaixão. Não. Compaixão não é sentimento. Compaixão é sentimento e ação, né? Ou seja, vamos citar aqui um exemplo. Diz que Jesus tinha, em vários textos do Evangelho, diz que Jesus teve compaixão, né? Teve compaixão e foi lá e socorreu. Então, a compaixão é o seguinte, é quando nós vemos a dor do outro que está sofrendo e nos colocamos no lugar daquela pessoa sofrendo junto com ela. Mas sofrer junto com a outra pessoa não é apenas ter aquele sentimento de comiseração, né? Eu estou sofrendo com você, eu entendo a sua dor, eu entendo a sua necessidade. Não, compaixão não é apenas isso. Compaixão é sentir a dor do outro, se colocar no lugar do outro, mas trabalhar no sentido de tirar o outro daquela situação de sofrimento. Então, por isso que compaixão não é apenas um sentimento, mas é uma atitude, no sentido de tirar a pessoa daquela situação de sofrimento. Então, quantas e quantas vezes nós também temos a oportunidade, né, de ver alguém diante de uma situação de sofrimento, de dor, e nós também temos essa capacidade, né, de agir também com compaixão, que é de sentir aquela dor daquela pessoa e também tirá-la daquela situação de sofrimento. Tá? Então, com Jesus nós aprendemos também a ter compaixão. E o último tópico aí, para você já ir encerrando com a sua aula, vai ser a recompensa da maldade e da bondade. E daí você pode lançar uma pergunta para reflexão.
Alguém pode dizer assim, ah, mas vem cá, né? Eu conheço tantas pessoas que são más, que agem com maldade, que fazem coisas assim perversas, mas parece que aquela pessoa sempre se dá bem, parece que aquela pessoa ela está sempre por cima, mas como assim? Né? Será que vale a pena então ser bom, tendo em vista que a pessoa é má e está sempre prosperando, sempre crescendo? Você vai dizer assim, ó, sim, vale a pena ser bom. Porque o que é bondade? Bondade não é ser fraco e não é ser covarde. Ser bom é ser forte e é ser sábio. E mesmo aquela pessoa que aparentemente aos nossos olhos está fazendo a maldade, aquela pessoa aparentemente ela está prosperando, ela está crescendo, existe uma lei chamada a lei da semeadura, que aquilo que nós plantamos, nós também colhemos. Então, pode ser que hoje você olhe e veja aquela pessoa fazendo maldade e tudo está bem, tudo está tranquilo, mas um dia a fatura vai chegar, a fatura do cartão vai chegar e ela vai ter que pagar. Tá? Então, você vai dizer para ele da importância sim de ser bom, porque com certeza lá na frente ele vai colher os resultados da sua bondade. Então, professor e professora, eu espero que você tenha uma ótima aula nesse domingo e leve o seu aluno, leve o seu aluno, a sua aluna a refletir a respeito da bondade e também não apenas refletir, mas também ser uma pessoa boa, porque isso é um registro e um mandamento da Bíblia Sagrada, né? Sermos bons. Então, professores, uma boa aula, que Deus te abençoe e que você tenha uma aula assim abençoada por Deus e que os seus alunos sejam transformados pelo poder da palavra de Deus. Um grande abraço e até a próxima!